Existe lá um prazo de 10 dias para o seu processo ser analisado. Passou o 11º dia, o fiscal não fez nada, 10 dias corridos, omissão, evidente. Ela é venezuelana, ela conseguiu sair da Venezuela, foi fazer medicina em Cuba, voltou, fez o revalida, ela virou médica no Brasil e assumiu a empresa junto com ele e levantou a empresa. A empresa foi desabilitada. Falou, vou lá habilitar de novo. Não. Sabe qual é a penalidade por embaraço ou fiscalização? 2 anos de gancho na habilitação. Eu ia dizer 6 meses, então são 2 anos. 2 anos de gancho. Começa agora mais um 3S Talks, esse que é o podcast do grupo 3S Corp. Podcast esse que nós falamos de carreira, negócios e empreendedorismo, falamos também de comércio exterior. E hoje o tema tem como pano de fundo o comércio internacional. E convidei um grande expoente na área do direito aduaneiro e tributário no comércio exterior, que é o Rogério Chebab, advogado formado pela PUC de Campinas, com atuação na área aduaneira há 24 anos. Atualmente é diretor jurídico na ADAB, Associação dos Despachantes Aduaneiros do Brasil. O tema de hoje é Direito Aduaneiro e Tributário no Comércio Exterior. Rogério, muito obrigado por estar aqui falando no 3S Talks, junto com o nosso público. Tu já, na prévia, né, tu havias me dito que eu não preciso te chamar de doutor, então eu vou excluir esse negócio para a gente ter uma conversa fluida aqui e de tema que é do nosso dia a dia, que é falar de Comex. Então, obrigado, Rogério, pela tua disponibilidade e participação aí. Nós temos diversos temas aqui para circular diante de tanta experiência no contexto do comércio exterior e te digo que, diante de diversos desafios que nós enfrentamos, talvez aí dentro da área do direito, tem poucos profissionais, poucos advogados que conhecem em nível de profundidade, né, a questão do comércio internacional. Então, eu queria que tu começasse conceituando a questão do direito aduaneiro e qual é a importância dele para todo esse aparato do comércio exterior brasileiro. Ok. Bem, direito aduaneiro não é uma matéria que se aprende na faculdade. Nas faculdades são raríssimas as faculdades que tenham que ensinam um pouco de direito aduaneiro. Hoje eu não sei quais, provavelmente em Santos, provavelmente em Itajaí, região de Itajaí. Então a gente não aprende direito aduaneiro. A gente aprende com a prática. Eu comecei trabalhando em comissária de despacho. Meu primeiro dia de advocacia foi em comissária de despacho. Já como advogado, então? Já como advogado, sem saber nada. Sabia nada. E na primeira semana já com mandado de segurança. Naquela época o regulamento aduaneiro era outro, ele era mais pró-contribuinte e foi mudando e ficou pró-Receita Federal. Mas o direito aduaneiro é extremamente complexo, por quê? Porque ele pega Constituição Federal, pega lei ordinária, pega decreto, pega instrução normativa, resolução, é uma bagunça. Pirâmide de Kelsen. Total, isso, exatamente. Então não é fácil aprender. Você aprende no dia a dia. Então, essas normas, principalmente as infralegais, que são resolução, instrução normativa, portaria, elas mudam toda hora. Então, você tem que estar sempre atualizado, né? E a atuação do advogado no direito aduaneiro, ela é consultiva ou ela é contenciosa. Então, ou a gente presta consultoria para os clientes, ou a gente briga pelos clientes no judiciário. 90% do judiciário é o federal, 10% o judiciário estadual, por exemplo, demurrage. Federal, mandado de segurança, é o tipo de ação mais ajuizada. Mandado de segurança normalmente é contra uma autoridade coatora, que normalmente é um inspetor ou delegado da Receita Federal. Mas, eu já te digo de antemão que as chances de vencer uma ação contra a autoridade coatora vem caindo muito. E por incrível que pareça, eu tenho usado mandado de segurança demais para ser atendido pela Receita Federal. Você acredita? Como se fosse uma ouvidoria. Nossa, não anda. Aí uma das questões para a gente bater um papo aqui, consulta de classificação fiscal, exemplo, ou revisão tributária. Paguei um imposto errado, eu tenho que pedir essa restituição. Depois de um ano não teve qualquer tipo de resposta.
a gente tem que entrar com mandado de segurança para ser avaliado o processo. Isso deve ter acontecido. Exatamente. Por quê? Porque nenhum fiscal te recebe mais. Os fiscais têm trabalhado em casa. Você não tem e-mail do fiscal, você não tem contato do fiscal. Aí a gente apela o quê? Para a ouvidoria. A ouvidoria até que funciona, viu? Em vários casos eu uso a ouvidoria e tem funcionado. Quando não funciona nem a ouvidoria, ação judicial para ser ouvido. Só. Justo. Nem me interessa se o juiz vai me dar uma liminar ou não. O juiz está fazendo o papel do quê? De levar recado para mim, coitado. A gente sufoca o judiciário para utilizar o judiciário como levador de recado, entregar recado. Né? Então a gente faz isso para o processo de restituição, a gente faz isso greve da Receita Federal ou operação padrão, que como eles chamam. A gente faz isso quando o processo de revisão de estimativa do radar não anda. Uhum. Eu uso o juiz para bater lá, porque eu não sou recebido, simplesmente. É péssimo isso para o judiciário, porque superlota o judiciário, né, no processo. Sim. No direito aduaneiro, você falou de classificação fiscal. O advogado ele acaba fazendo alguns trabalhos que não são nem privativos da advocacia. Um parecer de classificação fiscal ou uma consulta formal de classificação fiscal precisa ser feito necessariamente por advogado. Sim. Tá? Mas se ele souber do tema, ele pode fazer, não tem problema nenhum. O que é privativo do advogado é a consultoria jurídica e o contencioso jurídico, o contencioso judicial. O contencioso administrativo, que é impugnar auto de infração, nem é privativo do advogado, qualquer um pode fazer. Um despachante aduaneiro, enfim. Bem melhor redigido, bem melhor fundamentado, se for um advogado, claro. Obviamente. Né? Sim. Mas é uma área que eu gosto muito, é uma área que hoje já tem bastante profissionais, mas lógico, não tem a mesma quantidade que tem de advogados trabalhistas, que atuam na área civil, família, por exemplo. Então, ainda é uma área boa para advogar, que não tem tanta concorrência. Entendi. E é uma área que tem urgência. Então, as empresas te contratam muito rápido. Tem duas coisas que fazem você contratar advogado muito rápido. Pessoa presa e carga presa, eu sempre falo. É a hora que bate o desespero. Então, eles te procuram e te pagam bem. Sim. Então, uma área boa para quem quer começar no direito, a advogar é o direito aduaneiro. Entendi. Né? Já entrando na questão do mandado de segurança, eu ia te perguntar quando se aplica e tu já deu uma rápida pincelada, mas vamos trabalhar isso de outras formas para quem está nos acompanhando, talvez não saiba como fazer uso do correto mandado de segurança, da ferramenta, ou não sei se esse é o termo mais correto, mas em quais momentos a gente pode utilizar na prática o mandado de segurança? O mandado de segurança vou falar de uma maneira simples, tá? Certo. É um tipo de ação que você ajuiza quando existe uma ilegalidade praticada, por exemplo, pela Receita Federal, por um inspetor da Receita Federal, ou por um agente a ele subordinado, um fiscal que é subordinado a um inspetor. Mas normalmente a ação é contra o próprio inspetor, que é o chefe dele. Existe uma ilegalidade, uma arbitrariedade evidente, um descumprimento da lei, uma omissão ou um ato que é ilegal, ou ele deixa de fazer algo, deixando você esperando. Por exemplo, vamos falar da revisão de estimativa. A revisão de estimativa do radar, do limite do radar. Existe lá um prazo de 10 dias para o seu processo ser analisado. Passou o 11º dia, o fiscal não fez nada, 10 dias corridos, omissão, evidente. Está na instrução normativa, na 1984, que trata da habilitação. Passou 10 dias, ninguém fez nada, omissão, mandado de segurança. Está lá. No 11º dia, ele é obrigado, inclusive, a deferir de ofício, sem analisar, tá? Está na instrução normativa, omissão. Ilegalidade. Existe na portaria CONA 72, que trata da revisão de estimativa, a lista de documentos que têm que ser oferecidos, apresentados para a Receita Federal para ela apurar a tua capacidade operacional, capacidade financeira. O fiscal vem e pede um documento que não está na lista. Arbitrariedade, ilegalidade. Mandado de segurança contra ele. Tá? Mas ação judicial só em último caso. Eu sempre tento resolver administrativamente. Por exemplo, eu estou com uma carga retida porque o fiscal ele achou que houve subvaloração ou um subfaturamento, mas ele não aplicou pena de perdimento, então ele está cobrando diferença dos tributos, multa e etc.
Vou para o mandato de segurança direto? Não. Não pulo etapa. O que eu faço? Manifestação de conformidade, dizendo eu não concordo. 8 dias para lavrar o auto, ele é obrigado a lavrar o auto em 8 dias. Lavrou o auto, eu não vou impugnar em 30, vou impugnar em 2. Vou abrir uma conta na Caixa Econômica Federal, deposito administrativamente esse dinheiro, a diferença e libera a carga. Vai ter julgamento em primeiro grau, primeira instância e segundo grau. Depois, se eu perder, eu vou para ação judicial. Porque se eu entrar com a ação judicial direto, acontece uma coisa que se chama concomitância. Quando eu entro com a ação judicial, eu renuncio a essas duas esferas administrativas. Eu perco a chance de me defender mais. Então, ação judicial só em último caso. E o bom do mandado de segurança é que o mandado de segurança, se você perder a ação, você não paga sucumbência. O que é? Você não paga as verbas de sucumbência, que são as custas processuais e honorários para o advogado. No caso, seria a União. As ações são basicamente contra a União, em termos. E as ações são muito caras. Os valores das causas no comércio exterior são caríssimos. É 500 mil, 2 milhões, 3, 4, 5, 6. Imagina se paga 10 a 20% disso. O mandado de segurança não tem sucumbência. Tá. E aí, dentro da questão, muitas das vezes, Rogério, importadores, que basicamente são muitas vezes os mais penalizados frente aos exportadores, enfim, questões tributárias e tal, tem medo, tem receio, tem algum tipo de preocupação em entrar com um mandato de segurança. Porque, afinal, bom, aí eu vou mexer em alguma coisa com relação à Receita Federal, eu vou brigar com a Receita Federal, portanto, vamos pagar aquilo que eles estão pedindo, mesmo que eu não concorde, mas eu vou fazer para não ter nenhum tipo de litígio com a Receita Federal. O que a gente pode trazer de luz para esse aspecto em específico, Rogério? Isso é lenda, tá? Tá. Nunca vi cliente meu sofrer represália por juização contra a União, mandado de segurança contra qualquer tipo de autoridade coautora. Nunca existiu. Até porque não é contra a pessoa do fiscal, é contra uma entidade. Sim. O engraçado, muitas vezes, é que, principalmente quando tem operação padrão em greve, tem fiscal que pede para falar, faz o seguinte, entra com a ação, porque daí eu já tiro da frente. Entendi. E não existe zero represália. Zero. Tá? E talvez isso tenha se intensificado porque em eventual processo aduaneiro, essa descentralização da Receita Federal para fins de análise processual tenha melhorado essa situação sobre o lado do ponto de vista mais positivo, talvez, dela, Porque o negativo é a demora, a falta de entendimento que talvez tenha o fiscal com relação ao contribuinte que está baseado próximo daquela aduana, que vai fazer a operação ali, que ele já conhece e tal. Quando está descentralizado, talvez se perca esse contato mais fino, mais estreito com os importadores e exportadores, sabendo quem são as empresas que fazem as coisas de forma correta e as que não fazem e tal. Quando descentraliza, entra todo mundo no mesmo, entre aspas, balaio. Mas essa questão da descentralização, nesse aspecto, também tira esse lado pessoal da avaliação, Eu acho que melhora, minimiza o risco de suspeita de corrupção. Ok. Porque hoje o importador ele tá sendo fiscalizado por agentes de Viracopos e outro dia ele está pegando o pessoal de Florianópolis. Sim. Então diminui aquela amizade do despachante que trabalha para aquele importador com aquele determinado fiscal. Então diminui a suspeita. Ok. A corrupção eu acredito que tenha diminuído bem. O fato de você não ter o contato direto com o fiscal e na própria alfândega hoje tem algumas alfândegas que têm câmera, isso já diminui o risco de fiscalização. E como existe uma tecnologia que te pega em tudo hoje, tudo é gravado, tudo é filmado, tudo você perde a privacidade, então acho que a corrupção diminuiu. Agora existe um aspecto que é complicado também, é que quando você descentraliza, você não consegue falar com o fiscal. Sim. É tudo via sistema e isso causa uma lentidão. Claro. Antigamente você ia na bancada da Receita Federal, batia na janelinha, vinha o fiscal, já conhecia a operação. Já resolvia. Não. Às vezes era uma pendênciazinha, já resolvia. Mas hoje o que os fiscais eles dependem é de sistema. É sistema da alerta. A gente não enxerga o que o sistema fala para eles. Sim. Eu vejo às vezes em algum processo quando o fiscal junta o que vem de alerta
Mas os fiscais dependem disso. E hoje os sistemas da Receita Federal, pelo que eu ouço falar e pelo que eu já li, os sistemas da Receita Federal são os mais avançados do mundo em termos de fiscalização. Então, o cliente quer subfaturar, uma hora vai ser pego. Sim. Cliente quer fazer a importação direta ocultando o real de cliente numa encomenda ou conta e ordem que deveria ser, ele vai ser pego. O cliente está com uma habilitação no radar ilimitado e caiu o faturamento dele, caiu a movimentação financeira, ele vai ter uma revisão de ofício e vai cair. Tudo é sistema hoje. Não dá para enganar a Receita Federal. Tá? Isso é bom. Claro. Eu acho isso ótimo. Né? E aí, um pouco antes tu comentasse que no início da carreira talvez fosse um pouco mais pró-contribuinte e hoje é um pouco mais pró-União, Receita Federal, enfim, né? Quais são, talvez, aí as principais mudanças que tu pode observar ao longo do tempo e, a partir disso, diante da concepção do contribuinte, do importador, aspectos gerais que o importador precisa se preparar ou se precaver ou se organizar de forma mais estruturada para não ter problemas no curso do desembaraço aduaneiro de importação? Eu, em 24 anos, eu peguei 3 regulamentos aduaneiros. O primeiro regulamento aduaneiro que eu peguei, quando eu comecei a advogar, e eu comecei a advogar nessa área com 30 anos. Ele tinha um artigo que, se eu não me engano, era o 447, se eu não me engano. Ele falava o seguinte, que o fiscal ele tem 10 dias, a partir do registro da DI, para fazer qualquer tipo de exigência. Se ele não fizesse, no 11º ele era obrigado a liberar a carga. Isso estava no regulamento aduaneiro? Estava no regulamento aduaneiro. Era um mandato de segurança atrás de mandato de segurança, liberava tudo. Mas liberava sem fiscalizar. Aí começou a ficar ruim para a Receita Federal, eles alteraram o regulamento aduaneiro. E acabou isso. Tá? E aí eles começaram a colocar melhores prazos para a Receita Federal ou não colocar prazo nenhum. Sim. E começaram a legislar sobre prazo nas instruções normativas, começaram a inventar prazo lá. Né? Se valendo de um artigo na Constituição Federal que dá, um artigo só que dá plenos poderes para a Receita Federal fazer o que quiser no comércio exterior. Alguns juízes no começo não aceitavam esses prazos via instrução normativa, depois começaram a aceitar e pronto. Né? Então, a Receita legislando em nome próprio, em causa própria, através de instrução normativa, ela faz o que ela quer. Mas a instrução, Constituição Federal e o regulamento aduaneiro, que é um decreto, versus a instrução normativa, qual tem maior relevância? O decreto, mas se ele não fala nada sobre prazo... Ok, aí pega aquilo que diz respeito na instrução normativa. Pega a instrução normativa da revisão, da habilitação e revisão. Tá, nós vamos falar sobre isso. Tem prazos lá inventados, né? Tem um recurso lá inventado que não serve para nada, um recurso sobre indeferimento que não serve para nada. Tá? Que eles inventaram. Eu não sei nem porque inventaram a letra morta. E a gente bate na Receita Federal, a gente perde. E são temas complexos. Você imagina um juiz em São Paulo que não trabalha com aduaneiro, eu colocar uma ação lá que trata sobre revisão de estimativa do radar. O que ele vai fazer? Quando ele receber as informações da Receita Federal, ele vai copiar o que a Receita está falando e vai acatar o que a Receita está falando. Na dúvida, eu vou para a Receita. Sim. Então é assim, é complicado, é uma luta quase que inglória brigar com a Receita Federal, mas às vezes funciona. Às vezes funciona, tem uns temas que funcionam. Entendi. Que tem dado certo. Boa. Já aqui tu falou em alguns momentos com relação à habilitação no radar, revisão de estimativa. Então, para quem não tem ainda, sei lá, o radar ou não tem uma empresa estruturada para importação, vamos tentar explicar qual é os aspectos mais basilares para a estruturação de radar, qual é o conceito do radar, para quem pode ter essa habilitação, e depois a gente pensa nos aspectos para quem já tem a habilitação no radar, como pedir essa revisão de estimativa, quais são os elementos centrais que a Receita Federal analisa em sentido de solvência financeira, capacidade financeira e tal. Mas vamos começar para quem não tem radar e tem interesse em estruturar uma empresa importadora, quais são os aspectos centrais aí, qual é o conceito do radar? Para você ter a primeira habilitação para atuar no comércio exterior, você tem que ter o CNPJ.
Entrou no portal único, pediu habilitação, vai sair pelo menos a de 50 mil. Ok. Que se chama limitada 50 mil. Não é expresso, hein? Essa história de radar expresso é outra coisa, mudou. Todo mundo tem mania de falar que o expresso é 50 mil. Não. É limitado a 50 mil. O expresso é para SA com capital aberto, etc, etc, etc. Consegui 50 mil, preciso aumentar, tenho que fazer via portal, preciso fazer via ECAC. Todo mundo consegue, há empresas que não conseguem, se tiver algum passivo tributário, vai ter algum problema na habilitação no radar, serve para empresas também do Simples Nacional? Tem clientes que me ligam, todos os dias me ligam, eu faço habilitação, aumento o tempo todo. Tá? Eu acho que é o assunto que hoje eu mais domino é esse. Doutor, eu consigo? Ele consegue. Se você fizer o que eu vou te falar para fazer, você consegue. Não tem nenhuma empresa que eu não habilite. Eu habilito todas, eu aumento de todas. Só que tem que fazer o que eu vou pedir. Aí, 99% das empresas estão bagunçadas para aumento do limite. Não tem a documentação exigida. Então, é assim, vamos lá. Tem passivo tributário? Não tem problema nenhum. Pode ter passivo tributário. Tá? Quais são os aspectos mais importantes hoje? O que mais pega é a integralização do capital social. As pessoas acham que ter capital social grande é bom. Não, é péssimo. Começou uma empresa, começa com capital social baixo, a não ser que a tua atividade exija um capital mínimo de X. Começa com 10 mil. O cara vem lá e coloca assim, capital social de 3 milhões, subscrito e integralizado nesta data. Vai ver, ele não pôs nem 100 mil na conta. Uhum. O fiscal vai pedir comprovação da integralização se aconteceu nos últimos 60 meses. Senão ele está livre. Passou os 60 meses, ele está livre. Se ele for pedir e não tiver, vai ser um problema. Se ele não tiver prova que os sócios colocaram o dinheiro. Eu resolvo isso, eu consigo consertar tudo isso, mas vai levar um mês. Pelo menos um mês e meio. O mais importante hoje é ter dinheiro em conta. Existem 5 hipóteses para você aumentar o seu limite do radar. 2 a gente basicamente não usa. Eu nunca usei. 3. Dinheiro em conta, corrente e aplicações. Ok. Dinheiro que você pode mexer agora. Não é aquela aplicação travada, não vale. Tá? Para um ano, resgate daqui a um ano, não vale. Segundo, para empresas de menos de 5 anos, eu posso comprovar a capacidade financeira, se eu não tivesse dinheiro, através de recolhimentos efetivos de tributos, IRPJ, PIS, COFINS, CSLL e contribuição previdenciária. Existe uma fórmula que eu aplico nestes tributos, os 4 primeiros isolados da contribuição previdenciária. Okay. E eu vejo se dá. Eu não vou explicar a fórmula agora, que é complicado. Claro. Ou, se eu tiver no Simples Nacional, eu posso comprovar também aplicando uma fórmula sobre os últimos 60 faturamentos que serviram de base de cálculo para as guias DAS do Simples Nacional. Uma empresa que está no Simples Nacional, ela tem menos de 5 anos, ela pode comprovar também pelos tributos, os 5 primeiros que eu falei? Sim. Okay. Ela pode comprovar também por dinheiro em conta? Sim. Entendi. Dá. São os três principais. Então, vamos lá. Dinheiro em conta, caixa, e aí tu apresenta os extratos bancários efetivamente de qual período habitualmente? Apresento dos 3 meses, mas o que vale para compor o saldo é do último dia do mês anterior ao do protocolo. Ok. Entrei em setembro, vai ser dia 31 de agosto. Fechou com quanto? Somo todas as contas correntes e aplicações. Para $150 mil, tem que ser no mínimo R$247 mil. Vamos lá de novo. $50 mil. Não, 150. $150 mil, que é o... limitado. Isso aí. Então vamos lá, escalas, né? Tu estava explicando, antigamente era o Expresso, agora o Expresso tem uma outra concepção e é o limitado $50 mil. Para essa faixa, basicamente não se precisa tanta comprovação financeira assim. Não, apertou o botão no portão único, sai. Ok. Então esse primeiro limite de $50 mil, aí vai para um segundo estágio, que é o teto desse segundo estágio é de $150 mil. Aí já precisa apresentar a documentação comprobatória financeira. Isso. Ou o recolhimento tributário. Isso. Nessa escala que tu falaste. Dos últimos 6 meses. Dos últimos 6 meses. Ou os faturamentos dos últimos 5 anos. Para quem está no Simples Nacional. Brilhante. Isso, dos últimos 60 meses. Ok. Exato. Vamos considerar que
eu vou apresentar os meus extratos bancários dos últimos 3 meses, portanto, para comprovação da minha capacidade financeira. E eu quero buscar o limite de 150. O limite de 50 é pouco para mim. Eu quero buscar um segundo estágio de 150 mil dólares. Quanto de dinheiro eu tenho que deixar na conta durante esse período? 247 mil reais você tem que ter no último dia do mês. 240. Você tem que virar o mês com isso, esse dinheiro tem que aparecer no balancete. Ok. Todas as contas bancárias e de aplicação que você tem que aparecer discriminadas no balancete do último mês. Bonitinho, saldo. Tem que bater. Nunca bate. Nunca bate. Então, é uma das coisas que eu ajudo a corrigir. Ok. Coisa chata de se mostrar extrato bancário. O que é chato de mostrar 3 meses de extrato bancário? Porque os fiscais pedem comprovação de toda a origem daqueles recursos. Tudo que tem entrada na sua conta, tem fiscal que pede uma planilha dizendo o que é isso aqui, isso, cadê a nota fiscal, qual que é a origem. Tem fiscal que só pede acima de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil. Então, se você tem entrada de dinheiro irregular, por exemplo, vendas que você não emitiu nota fiscal, você ficou exposto. Acontece? Acontece, é até raro de acontecer, mas acontece. Aí eu falo, meu amigo, o que é isso aqui? Antecipação de cliente. Mas você já vendeu? Já emitiu nota fiscal. A gente vai precisar da nota fiscal. Então eu mando para o fiscal. Então tudo isso dá trabalho. Sim. Quando eu pego um extrato cheio de entradas, eu já paro e falo, já vamos fazer uma planilha explicando o que é cada coisa? Tem um caso aqui que é um empréstimo. A gente vai ter que fazer um contrato de mútuo e vai ter que levar registro no cartório, e é caro. Nós vamos fazer isso. Tem um empréstimo de pessoa jurídica para minha empresa, que eu tenho outra empresa do grupo. Tem IOF. Quando o empréstimo é feito por pessoa jurídica, tem IOF, eu tenho que recolher as guias. Olha a complexidade do negócio. Sim. Comprovação de capacidade operacional, endereço. Você vai pegar um endereço, o cara está num coworking que não tem posição física, endereço fiscal, o fiscal não aceita. Conta de luz. Ele tem uma sala, mas a conta de luz ou de internet está no nome do dono da empresa. O fiscal não aceita. Tem que modificar a conta de luz ou de internet. O imóvel é emprestado pelo pai do dono da empresa. Vamos fazer um contrato de comodato. Posso fazer com data de agora? Posso, não tem problema nenhum. Conta toda a verdade para o fiscal. Tira a foto da sala, mostra que existe. Tem gente que fala, mas a Receita ela exagera. Não, ela não exagera, não. Não exagera, não, porque está cheio de empresa aberta para quebrar. Para fazer importação de produto contrafeito, que é produto falsificado, tênis, alto-falante JBL, por exemplo, falsificado. Isso destrói a indústria séria. Sim. Tem empresa aberta com laranja, com coitado, que não declara imposto de renda porque não tem renda mínima, e é o dono da empresa, com empresa cheia de dinheiro. Então tem que ter essa fiscalização. Sem dúvida. Para combater contrabando, combater descaminho, combater contrafação, falsificação, tem que ter. Tá? E eu já escrevi um artigo, inclusive, que eu sou a favor de ter a revisão de estimativa, que nada mais é do que uma auditoria, para 50 mil também. Eu tiraria os 50 mil do portal. Tá. Sabe por quê? Porque a maior parte das empresas que fazem e trazem produto falso, subfaturado, contrafeito, são de 50 mil. Sim. Eles abrem várias de 50 mil. Eu sei porque chega para mim, aparece para mim. Produto apreendido de empresa de 50 mil, quando eu vou ver quem é o sócio não fala comigo. Mas quem que é o sócio? Eu vou ver um coitado sócio. Não dá para defender. Claro. Né? Não dá para defender. Então, na prática, até 50 mil dólares não se precisa os extratos bancários, habilita no radar de forma mais simples. Só não se habilita se não tiver o DTE ativado, Ok. domicílio território eletrônico ativado, e o CNPJ estiver irregular, ok, inapto, por exemplo, ou o CPF do sócio estiver irregular. Ok. Sócio não passa tudo de 50 mil. Tá bom. E aí a gente vai para um próximo estágio, que é o limite de 150, para comprovar os mínimos, que é o teto anterior, 50 mil dólares. Então, o índice é quase 50 mil dólares vezes 5, dá 250 mil reais, que é o que ele precisa comprovar no extrato bancário nos últimos 3 meses, considerando todas essas comprovações de entradas, né, e saídas de caixa, principalmente a entrada para ter essa formalização. Ok, vamos para um próximo nível, portanto. Então, 741 mil. Quanto? 741. 741 mil. Aí eu
o céu é o limite ou não? Mais ou menos. Me explica um pouco melhor. Porque quando a gente fala de radar ilimitado, não bate no teto em nada. Porém... Excelente, perfeito. Quando você pede o ilimitado, você já sabe mais ou menos qual é a tua capacidade financeira momentânea naquele momento que você está pedindo. Sim. Então, por exemplo, eu tenho 1 milhão, isso aqui é minha capacidade de 1 milhão. Eu fiz as contas. Eu posso trazer 2 milhões de carga? Pode. Não tem problema. Eu posso trazer 3? Pode. Só que uma hora, os sistemas da Receita Federal vão dar um alerta dizendo que aquele valor que você está trazendo 2 a 3 é incompatível. É incompatível com aquele 1 milhão? Não sei, eu não vejo a tela do fiscal. Mas alguma conta tem lá atrás que está pegando. O que ele está pegando? Primeiro, os tributos que você recolheu nos últimos sei lá quantos meses. Se você efetivamente pagou, porque você está inadimplente, você está sem dinheiro. Né? Se você não está pagando. E outra coisa, aí financeira, teu saldo bancário. A cada 6 meses, as instituições financeiras mandam para a Receita Federal teu saldo bancário. Elas não abrem teu extrato, mas a Receita sabe quanto que você tem na conta a cada 6 meses. E alguma fórmula lá atrás dá um alerta para o fiscal dizendo: para essa carga, pede documentação que comprove que ele tem recurso para fazer essa importação. E para mesmo. Tá? Para lá num canal cinza, para lá num canal vermelho, que seja, mas para. Por isso que eu sempre falo para os meus clientes que fazem aumento de limite. Tudo isso que a gente montou, que é o dossiê que a gente levou para a Receita Federal, tenha isso atualizado todos os meses. Eu tenho um cliente que tem isso, uma pasta disso aí. Eu tenho um cliente que ele começou arrebentado. Ele tomou interposição fraudulenta, tomou subfaturamento, tomou uma inaptidão do CNPJ, a gente levantou a empresa. Para mim é o melhor caso. A esposa dele entrou no negócio, uma moça maravilhosa. Até falou para eles assistirem depois. Ela é venezuelana, ela conseguiu sair da Venezuela, foi fazer medicina em Cuba, voltou, fez o revalida, ela virou médica no Brasil e assumiu a empresa junto com ele e levantou a empresa. Por isso tem uma empresa de painel de LEDs importados, fazem altos projetos, regularizaram a empresa, eles têm a pastinha montada. O fiscal parou, falou: deixa eu ver aqui a origem de recurso. Ele tem o extrato do mês bancário, tem tudo. As notas fiscais de venda, tudo. Ele apresenta e ele libera rápido. Toda vez que acontece isso, está aqui, libera. Organizado. Ele fez a lição de casa. Então, esse dossiê que é montado, mantenha ele atualizado mês a mês. Extrato bancário, balancete, notas fiscais. Porque não é uma questão que, eventualmente, eu tenho radar ilimitado e agora eu posso descansar na sombra e não vou ter nenhum tipo de problema, porque existe também, ao meu pedido, uma revisão de estimativa. Se eu estou num limite de 50 ou 150, eu peço para ampliar, mas também existe na contraponta a Receita Federal em reavaliar a minha situação e sem prévio aviso e simplesmente me desconsidera como, enfim... Mais ou menos. Tá. Então, por exemplo, o fiscal do desembaraço ou do despacho, ele pode desconfiar que você não tem mais a mesma capacidade financeira e te pedir prova disso. Ok. Mas ele não pode te baixar. Certo. O que ele pode, não sei como eles fazem isso, pedir para que um outro órgão, por exemplo, DSEC São Paulo, fazer uma revisão de ofício. Aí começa um processo em que você é intimado via ECAC a responder algumas perguntas e apresentar alguns documentos. Você não vai ser simplesmente desabilitado ou reduzir o seu limite sem você poder se defender. Só que o grande problema é que muitas empresas deixam o ECAC nas mãos de outras pessoas. Por exemplo, escritórios de contabilidade. E eu tive um caso recentíssimo, fora outros casos, mas esse é muito recente. E aí faz a leitura, não comunica e aí dá um problema gigante. Não comunicou, passou o prazo, desabilitou, perdeu. Sim. E pode ir no portal, apertar o botão que não vai entrar. Você vai ter que fazer um processo de habilitação de novo e pedir outra revisão de ofício. Só que esse caso do meu cliente foi muito grave. E é importante até eu falar aqui para vocês que esse meu cliente ele teve uma intimação no ECAC de olha só, uma revisão aduaneira de classificação fiscal. Uma besteira. Pós-desembaraço aduaneiro. 2 contadores dele tomaram pós-desembaraço aduaneiro.
2 contadores tomaram ciência e não avisaram. O fiscal notificou de novo. Um outro contador falou de novo, tomou ciência da intimação. Passou o prazo, não atendeu. O que aplica? O fiscal aplicou a lei 10.833, que tem um artigo que fala que se você causar embaraço à fiscalização, cancela a tua habilitação. Embaraço à fiscalização. O fiscal ele lavrou auto de infração de classificação, de erro de classificação fiscal com o que ele tinha de argumentos e documentos. A empresa foi desabilitada. Falei, vou lá habilitar de novo. Não. Sabe qual é a penalidade por embaraço à fiscalização? 2 anos de gancho na habilitação. Eu ia dizer 6 meses, então são 2 anos. 2 anos de gancho. Estamos com ação judicial agora. Tem jurisprudência que diz que se você não quis causar, não teve dolo, não tinha nem por que fazer isso, você pode ser reabilitado. Mas está uma briga judicial. Eu estou no tribunal em São Paulo. Por quê? Porque acessaram a tua caixa postal. Então, quando você dá poderes para alguém acessar o seu ECAC, tire 2 coisas. DTE, domicílio tributário eletrônico. Por exemplo, eu já peguei caso de contador, tirar o DTE, desabilitar a adesão do DTE para parar de receber intimação via ECAC. O cliente ficar recebendo lá. O que acontece? O DTE, a adesão, é um pré-requisito para você estar habilitado. Eles vão te intimar de novo. Você não vai ler para habilitar, eles vão derrubar a tua habilitação. Tá? Porque agora não, há muitos anos a correspondência não é mais física, né? Só para quem não está não tá entendendo o que é o DTE, né? Não manda mais a coisa. Tributário eletrônico. Isso. Então a caixa postal é o ECAC, você não recebe mais correspondência física. Se você não tiver DTE habilitado, deixar o contador mexer e desabilitar, você vai perder a tua habilitação uma hora. Tá? Outra coisa, não deixe acessar a sua caixa postal. Tire esse poder na procuração eletrônica, para que ninguém tome ciência de intimação. Terceira coisa, acesse sua caixa postal, seu ECAC, semanalmente. E tem lá uma aba de alertas em que você coloca, você cadastra seu telefone celular e você cadastra o seu e-mail para receber alertas quando tiver alguma coisa na caixa postal. Então é muito sério o ECAC. Tá? O que mais? Perfeito. Então, compreendi esses aspectos. Tu comentastes relativo aí a CNPJ em coworking. Então, eu queria reforçar esse ponto. Tem muita gente, vamos lá, que tem a sua matriz em São Paulo e aí quer montar uma estrutura em Santa Catarina. Eu falo contigo aqui de Santa Catarina por conta do benefício fiscal. Sim. E aí vem para cá e monta uma estrutura, um CNPJ, num coworking, nem sala muitas vezes tem, é uma caixa postal dentro, só para ter um endereço físico, um endereço, para ter uma correspondência para comprovar e aí pedir, enfim, pleito de incentivo ou benefício fiscal para ter uma estrutura em Santa Catarina ou qualquer coisa do tipo. Então eu queria que tu comentasse um pouco o risco de se ter uma estrutura formatada dessa forma diante da Receita Federal. Tá. Isso se chama comprovação de capacidade operacional. Então, primeira coisa, provar que você tem um escritório ou uma sede. Você pode trabalhar de casa? Pode, não tem problema nenhum, mas prova que você trabalha de casa, efetivamente, naquele endereço. Tá? Quando você não comprova que existe fisicamente a empresa naquele escritório, nem que seja com um funcionário, além de você não conseguir aumentar o seu limite, você está correndo o risco de inaptidão do CNPJ. Se o fiscal bater lá no coworking um dia, ele vai lá, eles vão, tá? Bate lá e você não está. Bate o segundo, bate o terceiro dia, ele vai fazer um termo de constatação dizendo que não existe ninguém naquele local. E ele vai propor inaptidão do CNPJ. E congela seu CNPJ, você não emite mais nota fiscal, não mexe no ECAC. E chega um momento que você não mexe mais em banco. Tá? Isso acontece. Então, por exemplo, você mudou de endereço, não trocou no cadastro da Receita Federal, está com o endereço antigo, a Receita vai lá, você é uma empresa de importação de sei lá o quê, chega lá, tem uma loja de imóveis, coisa que eu já vi, uma aptidão do CNPJ. É muito sério isso. Mudou, altera o endereço no cadastro da Receita Federal. Coworking faz um contrato de locação de pelo menos uma base, uma mesa fixa ou uma sala. Tá? Com risco de aparecer alguém lá e perguntar de você. Então, o pessoal do coworking tem que ficar orientado, se você gosta de trabalhar de casa, a falar que você está em casa, mas que você efetivamente tem uma sala ali. Tá? Tem que comprovar que realmente existe empresa naquele lugar, nem que seja uma filial.
né? Entendi. Muito bom. Tem um tema que eu queria estressar contigo, que é aí agora para empresas que já estão estruturadas e já tem volume de importação, falando um pouco sobre regime especial. E tu fizesse uma postagem recente, até antes da gente começar a gravar, eu comentei contigo, eu achei extraordinário, isso foi pauta de discussão interna relativa aí ao ex-tarifário. Então, para a gente começar, conceito do ex-tarifário, para quem pode utilizar o ex-tarifário, para depois a gente falar um pouco sobre as mudanças disso ao longo dos últimos meses aí. Tá. De forma simples, ex-tarifário é uma redução temporária do imposto de importação para bens de capital, informática e telecomunicações. Então, para aqueles bens que são grafados na tarifa externa comum, como BK ou BIT. Primeira coisa, o código NCM tem que ser BK ou BIT. Tá? No passado, bastava isso. O Ministério do Desenvolvimento foi mudando, foi alterando, até que a gente chegou na resolução GSEX 512, que é a última norma que trata do ex-tarifário. Na última norma, antes da resolução GSEX, que foi a anterior, que foi revogada por ela, já não se podia mais pedir ex-tarifário para bens usados. Você tinha que dizer que o ex-tarifário era para bem novo. Ainda assim, você desembaraçava como bem usado. Existia o ex-tarifário, bem era usado, você conseguia desembaraçar. Você não podia pedir um ex-tarifário novo. Mudou o entendimento de que nem desembaraçar bem usado com ex-tarifário você podia mais. O que é uma certa contradição, porque para você desembaraçar bem usado, você tem que pedir uma licença de importação em que existe uma consulta pública para ver se existe produção nacional. Se você consegue o licenciamento porque não tem produção nacional, por que não poder usar o ex-tarifário, que o conceito é inexistência de produção nacional? Pré-requisito, pelo menos. Conceito não, pré-requisito. Não faz sentido. Você conseguiu o licenciamento porque não tem produção, por que você não pode usar um ex-tarifário? Mas ok, não consegue. Tá? Outra coisa. Eles colocaram até na resolução GSEX que não pode para sistema integrado. Essa história de não poder para sistema integrado já tem muito tempo, isso é besteira. Mas eles colocaram também agora que não pode ser para bem de consumo. Antes era só para bem de consumo BIT, agora bem de consumo BIT e BK. O que é bem de consumo conceito? A fiscalização ela tem brecado a nacionalização, a importação de bens usando ex-tarifário para bens de consumo que ela entende como serem de consumo. Bem de consumo é bem de prateleira que as famílias compram. É um bem que está lá na loja, no Carrefour, que seja Sam's Club, não sei. Tá? É que serve para as famílias usarem. Isso é bem de consumo. Então, um televisor, uma geladeira, um aparelhinho de som, uma impressora, isso é bem de consumo. A Receita Federal está tratando como bem de consumo tudo aquilo que não for utilizado pelo importador para produção de algo ou prestação de algum serviço. Ela está colocando no mesmo balaio tudo que não vai para ativo fixo da empresa. Não é. Bem de consumo é outro conceito. Eu estou até para escrever um artigo sobre isso. Tá? Tá, mas e a Receita... Pode falar, desculpa. Não, aí tem a questão dos bens de capital. Eu vou fazer uma avaliação, vou consultar a classificação fiscal, a NCM, ela é BK, ela é um bem de capital. Mas ela não vai ser utilizado para ativo mobilizado. É uma outra questão. Ela é um bem de capital, porém, ela vai servir para minha revenda, não para meu ativo fixo. E aí mudou essa questão também recente. Eles não colocaram na resolução de GSEX a vedação para revenda. Eles não colocaram. Por quê? Eu entendo que seria uma vedação completamente ilegal colocar isso na resolução de GSEX. Então, como é que eles fizeram? Eles deram uma maquiada na resolução, criando um projeto de investimento. O projeto de investimento já existia, só que não de forma separada. Já fazia parte da petição de ex-tarifário, em alguns aspectos, alguns pontos, alguns tópicos já tratavam do projeto de investimento. Agora está separado. E eles colocaram regras do que deve ter no projeto de investimento. E eles fizeram de uma maneira que
o projeto de investimento tem que ser sempre o bem que você vai trazer, pedir o ex-tarifário e vai importar, tem que ser para você. Então, uma máquina para produzir batata frita, uma máquina para, por exemplo, medição de grau de óculos, é uma prestação de serviço. Essa máquina vai para as ópticas para conferir se o grau está certo com o que o médico pediu. É uma prestação de serviço. Locação de equipamentos é uma prestação de serviço. Então, eles fizeram de uma maneira que tem que ser para você. Então, eles não indeferem dizendo que não cabe para revenda, eles indeferem dizendo o seguinte: quem tem que pedir, então, é o destinatário final do bem, e não você. Eles voltam com essa, foi indeferido porque você não é o destinatário final do bem. Mas eles falam o seguinte: o projeto de investimento não está completo. Não foi corretamente preenchido. Essa é a desculpa que eles dão. Eles nunca falam que eles estão vedando para revenda. Por isso que eu tenho feito o seguinte: eu ajuizo a ação. Eu falo para o cliente, não vai passar. Quer tentar? Quero. E ação. Tem resultados bons ações? Ainda não. São ações extremamente recentes em jurisprudência, mas eu recomendo que todas as pessoas ajuizem ações e sobrecarreguem o Ministério até o momento que eles mudem esse entendimento. Tá? Mas aí o projeto ou o plano de investimento, ele leva em consideração o quê? Vamos considerar que eu vou importar essa máquina para meu ativo imobilizado, depois a gente pensar no item para revenda. Mas pensando que ela é para meu ativo fixo realmente, os elementos centrais é o quê? Quantidade de empregos que eu gero, a estruturação fabril... Não tem nada a ver com isso. Eu acho que o principal problema é o cronograma de implantação. Não é o cronograma de implantação é muito diferente de cronograma de importação, né? Se eu vou implantar é porque vai ser na minha empresa. Aí o que eu falo? Se eu estou importando, eu vou fazer uma importação para um cliente meu, seja por conta e ordem, eu estou pedindo ex-tarifário, e eu falo que o cronograma de plantação é dele. Então, o meu cliente tal, eu coloco isso nas petições, vai implantar essa máquina, tanto. Ele fala, o governo devolve e fala o seguinte: então a implantação é nele, ele que peça, não é você. Mas o que eles pedem? Exatamente, decora, eu não me lembro o que é, mas eu lembro que eles perguntam o valor do bem, a quantidade, o cronograma de implantação é um deles. Uhum. Posso até ver aqui, que eu estou com ele aberto, inclusive agora, investimento. E o processo hoje ele precisa se dar por intermédio de alguma entidade de classe. Exemplo, se eu estou fazendo um pleito junto, sei lá, de máquinas e equipamentos, eu preciso fazer um pleito junto à ABIMAC ou alguma coisa do gênero ou não? Não, deixa eu só voltar no projeto de investimento. Olha, ele fala o seguinte, função do equipamento na linha de produção, fácil. Cronograma e local de utilização. Colocou aqui o cronograma, instalação. Na tua empresa, local de utilização. Se você mostrar que não é na sua empresa, eles não vão aceitar. Essencialidade é fácil. Ganho de produtividade é fácil. Tecnologia inovadora é fácil. Melhorias no produto final ou no serviço é fácil. Então a gente morre no cronograma e local de utilização. É aqui que para. Eles veem que não é para você. Ou você não tem um cronograma de implantação porque você só está querendo abaixar a tributação para poder vender aquela máquina no Brasil. Então não tem cronograma. Aí você não consegue responder. Não dá para mentir, né? Agora, a entidade de classe pode ser feita por entidade de classe, mas normalmente não é feito por entidade de classe. Normalmente vai direto ao pelos MD. próprios importadores. Eu nunca fiz por entidade de classe. Nunca fiz. Eu acredito que ainda possa ser feito. Deixa eu ver. Pode ser. Associação de classe pode sim. Mas independente, talvez tenha algum tipo de lobby eventual, porque tem uma proteção à indústria nacional. Então, aquele importador que vai trazer uma máquina de equipamento de fora pode fazer o pleito diretamente ao Ministério da Indústria e Comércio? Pode. Pode fazer. Mas o que acontece às vezes, que eu noto, já não tem entidade de classe, associação de classe, é que eles acabam não fazendo porque ele privilegia um associado só e acaba atrapalhando o outro. Tá? Outra coisa do ex-tarifário, a condição primordial para a concessão do ex-tarifário é não haver produção nacional de bem equivalente ao importado.
E o que quer dizer isso? Que o bem nacional, para ele ser equivalente ao importado, ele tem que fazer a mesma coisa que aquele bem faz, na mesma velocidade, na mesma capacidade de produção, no mesmo consumo de energia ou melhor. Sempre foi assim. O conceito de produção nacional ele alberga, acho que 5 ou 6 temas, né? Capacidade de produção, velocidade, tal. O governo já não está mais levando isso em conta. Eu já recebi indeferimento de ex-tarifário dizendo que o bem nacional, embora seja extremamente inferior, a essencialidade dele, o que ele faz para que ele se presta é igual à máquina importada. Isso é um absurdo. Então, uma máquina brasileira ruim, ela derruba pedido de ex-tarifário de máquina estrangeira extremamente superior. Então, está cada vez mais difícil conseguir um ex-tarifário. Hoje, qualquer contestaçãozinha, manifestação de produção nacional, derruba pedido de ex-tarifário. Então, eu não vou nem entrar na questão de preço, porque preço não é justificativa, nunca Mas foi. Deveria ser. Deveria ser. Um outro item, o produtor nacional ele tem que comprovar vendas anteriores efetuadas da mesma máquina dele. Já tem que ter vendido aquela máquina. Às vezes ele nunca vendeu. Ele fala o seguinte, olha, eu não faço essa máquina igual, mas se me der um ano eu faço. Parecida. Então, ele não comprova entregas anteriores, vendas anteriores da máquina. Então eu vou ser cobaia dele. Então eu não vou mais importar, vou comprar dele daqui um ano, vai demorar pra caramba, que prazo também é requisito. E eu vou ser cobaia dele, não sei se vai funcionar. Aí o Ministério aceita. Sim, eles estão aceitando qualquer coisa agora. Né? Eles só não aceitam falar com a gente, né? Não respondem a gente. Responde por e-mail de forma incompleta. E era tão bom antes. Outro dia me deu saudade do Dr. Ronaldo, que trabalhava lá, que aposentou. Atendia a gente tão bem. Não existe mais isso. Acabou. Não consigo ser atendido. Sim. E aí, pensando em termos, eu vou reunir as condições necessárias. Diante de todas essas condições, qual é o prazo médio para a obtenção do ex-tarifário? 4 meses. 4 meses é a média. Ok. 4 meses é a média, porque existem prazos estabelecidos na resolução GSEX. O que não tem prazo é quando você recebe uma manifestação de produtor nacional, Ok. você é notificado a refutar os argumentos desse produtor nacional. Quando você refuta, volta para o Ministério e não tem mais prazo, fica lá perdido. Não tem prazo, tá? Eles vão responder que não tem prazo. Fica um ano lá parado. Então vamos lá, eu faço pleito, existe um procedimento interno, isso vai para consulta pública, algum fabricante nacional pode levantar o braço e dizer eu produzo e manda a documentação mostrando que tem aquela mesma máquina. Aí eu tenho que mostrar que aquela máquina produzida nível nacional, estou tentando traduzir isso de forma ainda mais prática, assim. Eu, da minha ponta que fiz o pleito, vou tentar entregar os elementos que demonstrem que aquela máquina produzida no nível nacional não tem as mesmas características, não tem o mesmo nível de produção, etc, etc. E aí existe uma réplica, né? Da minha parte, eu demonstro isso. E aí, isso pode ficar ad eterno e não tem um prazo regular. Entendi. Não, fica perdido lá. Você fica perguntando, eles não falam e cada hora é uma desculpa. Semana passada, eu juizei uma ação contra o Ministério lá por causa disso. Não tem prazo. Se não tem prazo na legislação, então o prazo para mim é 8 dias. Eu uso a regra geral de 8 dias da lei do decreto do processo administrativo fiscal, do 7235. 8 dias. Então, a ajuização, mandado de segurança. Por quê mandado de segurança? Por causa de omissão. Aí já é omissão. Eu quero uma resposta. Se vier uma resposta negativa e eu achar que eu fui injustiçado, aí eu entro com outra ação para discutir o conceito de produção nacional. Só que assim, você perguntou outra hora, as pessoas têm medo de ajuizar a ação? Acho que tem. Se você entrar em época de greve, mais greve, não estou falando de operação padrão, greve mesmo, parada, a Anvisa parou. Eu coloquei várias ações contra a Anvisa, mapa e etc. Você vai olhar lá no ações distribuídas do TRF3, São Paulo. Não tem quase ação. As pessoas não se insurgem, elas preferem perder a carga a ter prejuízo do que entrar com a ação. Para quê?
Todo mundo que entra com a ação passa na frente, no caso de greve. A carga é passada na frente. Né? Eu não estou aqui incentivando ativismo judicial, que chama, não é isso. Mas eu estou incentivando brigar quando você é injustiçado. Pô, todo ano tem greve. Né? Entidade reguladora, Receita Federal, não sei como é que o importador aguenta. Não sei. Já me perguntaram se eu queria ser importador na vida. Eu falei, nunca. Você quer ser despachante? Nunca. É loucura. Né? O que mais? Voltando para a questão tributária do ex-tarifário, o benefício real ele está conectado com quais impostos? Imposto de importação. Ponto. Imposto de importação e ele é reduzido a zero. Se tiver o IPI, o que é raro, reflete no IPI também, reflete no ICMS. No ICMS. É. Porque tem alguns estados que concedem algum tipo de benefício fiscal quando não se tem similaridade estadual. Pode ter nível nacional, mas não tem similaridade estadual. Normalmente, quando se consegue o ex-tarifário, você consegue... Eu não sei se é o diferimento do ICMS ou exoneração. Diferimento, né? Não é difícil, é fácil. Muito bom. Eu tô mexendo na minha cachorra aqui, tá? Por isso que eu posso falar de carinho aqui. Legal. Pra gente se encaminhar, batemos 1 hora e eu sei que é muito corrido aí. Não, fica tranquilo. Naquilo que diz respeito à compliance, hoje muito se fala sobre isso, né? As empresas têm buscado cada vez mais melhores práticas de compliance. O que a gente poderia fazer para garantir um pouco mais de conformidade nas operações de comércio exterior, mas dando muito enfoque a normas tributárias e, enfim, melhores práticas internas que, de modo geral, as empresas poderiam se estruturar aí? Primeira coisa, tenha organizado tudo aquilo que está na Instrução Normativa 1984 e Portaria Coana 72, que é da revisão de estimativa do radar. Tudo que está ali de documentação tenha organizado, arrumado. Okay. Segunda coisa, não confunda conta pessoal com conta da empresa. Não pague cartão de crédito seu com o dinheiro da empresa. Não misture. Terceira coisa, tudo aquilo que você vendeu, emita a nota fiscal. Não sonegue. Tudo que entrou de dinheiro na sua conta, extrato corrente da empresa, emissão de nota fiscal. Quarta coisa, que eu acho extremamente importante. Começou a importar determinado produto, se ainda não tem um histórico, faça consulta de classificação fiscal. Eu tenho agora começado com uma prática que é a seguinte: toda vez que eu vou fazer um pedido de ex-tarifário, eu faço consulta de classificação fiscal. Por quê? Isso é muito importante. No mesmo momento, tu faz previamente? Que a consulta de classificação fiscal também leva... Não, previamente ao registro da DI. Tá. E eu vou te explicar o porquê. Quando você pede um ex-tarifário, você sugere o código NCM. Ele tem que ser BIT ou BK. Isso. Vamos supor que ele seja publicado, você conseguiu. Aquele código NCM não é garantia nenhuma que vai passar no desembaraço. Tá? Aí tu encaminha até porque a consulta de resolução do classificação. GSEC ela fala isso. Boa. No passado, o código NCM sugerido para ex-tarifário, ele era submetido à apreciação da DINOM, Divisão de Nomenclatura da Receita Federal em Brasília. Ela conferia, hoje ninguém confere mais. O risco é seu. Aí o fiscal ele pode simplesmente falar, olha, se encaixa no ex-tarifário, mas o NCM está errado. Multinha do quê? 1% por informação incorreta ou inexata. Então eu faço o pedido de consulta de classificação fiscal, por quê? Porque quando eu fizer o desembaraço da ADI da carga, eu coloco nas informações complementares o número do processo de classificação fiscal e junto no dossiê. Ele não pode segurar, ele não pode multar. Por quê? Mesmo que tu não tiver nenhuma resposta até então. Sim, porque a gente tem que estudar os efeitos da consulta de classificação fiscal eficaz. E uma delas é que, a partir do protocolo, até 30 dias depois, você não pode ser punido por erro de classificação fiscal. Quando publica a consulta de classificação fiscal e você já desembaraçou, você vai lá e pede a retificação da DI sem penalidade nenhuma. E aconteceu isso comigo recentemente. E a consulta não está demorando para sair o resultado não, viu? Quanto tempo, mais ou menos? Eu tive uma em 3 meses saiu. Saiu o código NCM tal, ex-tarifário tal, e a consulta de classificação fiscal falou que era outro NCM. O que a gente fez? Retificação da DI.
Retificação da DI. Alterou a tributação? Nada. Mas não descaracterizou o processo todo de ex-tarifário. De jeito nenhum. O que você faz? Entra com o pedido de alteração, de redação do texto descritivo do ex-tarifário, porque o NCM ele entra no descritivo do ex-tarifário. Então, a Receita vai lá, o Ministério do Desenvolvimento vai lá, republica numa nova resolução, GCX, o ex-tarifário, ou CAMEX, não me lembro, com um novo código NCM, mantendo o mesmo prazo. A vantagem de consulta de classificação fiscal é que nunca vão parar no desembaraço por erro de classificação fiscal. É proibido, eles não podem fazer isso. Lógico, você vai fazer isso se não tiver um histórico de importações lá atrás, porque se você fizer uma consulta de classificação fiscal de um produto que você está há 5 anos importando, se sair uma outra classificação fiscal aqui, em que a alíquota é maior, vai ter que recolher o atrasado lá atrás, sem multa, mas recolhe, demora. Sim. Tá? Então, todo o ex-tarifário agora eu faço com consulta de classificação fiscal. Entendi. Pô, isso é uma sacada interessantíssima. É. Então, aquele cara que vai querer trazer a máquina aí e te liga, ô Rogério, eu tô com um projeto aqui de trazer uma máquina que não tem similar nacional e que é para embarcar daqui 45, 60 dias, esse cara ele tem que pensar nesse projeto de ex-tarifário com um grande tempo muito maior de antecedência. O que a gente faz é o seguinte, dou entrada no ex-tarifário, acompanho, se não houve manifestação de produção nacional nenhuma, está lá como sem manifestação, eu estou só aguardando a publicação, aí eu ajuizo o mandato de segurança para registrar a DI com a alíquota zero, o imposto de importação, como se existisse o ex-tarifário. Por quê? Porque a partir do momento que não tem manifestação de produção nacional, eu já tenho direito a ele, de uma certa maneira. O judiciário ele dá essa liminar, essa tutela para fazer isso, e o judiciário depois, que é publicado, ele julga procedente a ação. Tem sido isso no geral, tá? Raramente o juiz fala o contrário hoje em dia. Só que você tem que depositar em juízo essa diferença do II. Pelo menos do II. Tá? E o fiscal ele vai lavrar um auto de infração para prevenir a decadência da cobrança desses tributos. Então ainda você tem que impugnar esse auto de infração. Quando sai a decisão procedente, você junta no auto de infração e no judiciário você pede levantamento do dinheiro de volta corrigido. Tá? Eu só faço, essa ação só dá para fazer quando não tem manifestação de produção nacional. Então você vai perder a ação, vai perder o dinheiro e ainda corre o risco de tomar uma procedência do auto de infração te cobrando II e a diferença, e 75% sobre a diferença do II. Tá? Mais 1% por informação incorreta ou inexata. Aí vem uma conta gigantesca. Sim. Habitualmente o valor aduaneiro é alto. É. E aí, ao mesmo tempo, tu encaminha a consulta de classificação fiscal para ter esse resguardo. Sim. E aí tem levado mais ou menos uns 3 meses hoje em dia a resposta à consulta. Solução de consulta. Até 6, mais ou menos. Tem sido 3 a 6. rápido até. Baita sacada. Rogério, te agradeço imensamente a tua disponibilidade em conversar com a gente. Nós temos aqui uma pergunta final que habitualmente nós trazemos aqui no 3S Talks, que é: qual a decisão mais importante que você tomou para te trazer aonde tu estás hoje? Eu era funcionário público, eu era oficial de promotoria. Com 19 anos eu tinha passado no concurso público, né? E eu comecei a fazer direito na PUC lá em Campinas. E eu não queria largar o serviço público. Eu fiquei com um pouco de medo. Minha mãe, não larga, filha, não me larga. Mas eu falei, mãe, o salário vai estagnar. E aí os promotores que viraram amigos meus falaram, eu tinha 7 anos de Ministério Público, eles falaram, Rogério, você quer ser juiz? Não. Você quer ser promotor? Não. Você quer ser advogado? Quero. Então pede exoneração, vai embora. Então vai embora. Você já tem até o AB, cara. Porque podia ter o AB naquela época, quem era oficial de promotoria, contanto que não advogasse contra o Estado de São Paulo. E eles praticamente me expulsaram de lá. Eles falaram, vai embora. E um outro promotor, no fim, me indicou numa comissária de despacho e eu fui trabalhar lá. Então essa foi a melhor decisão que eu tomei. Porque se eu estivesse advogando numa área comum, que todo mundo faz, eu ia até batendo cabeça. Eu poderia me destacar? Poderia, mas seria muito mais difícil.
E a segunda melhor decisão foi que em 2007 eu lancei um blog de comércio exterior. Não existia quase blog, não existia mídia social, e naquela época eu ganhei 2 prêmios de blog de comércio exterior. E nem era na área de comércio exterior, era uma outra área, não existia isso. E aquilo me destacou muito, aquele blog, porque eu escrevia todos os dias lá, postava notícias, etc. E aquilo é que me fez ser mais conhecido. E agora eu estou tentando voltar, me adaptar às mídias sociais, tentando fazer vídeo, que eu odeio gravar. Eu gosto de fazer online assim, mas eu odeio gravar. E acho que essa vai ser a terceira melhor decisão, eu conseguir me mostrar de novo na web. Eu sou muito fechado, né? Eu gosto de escrever, mas não gosto de aparecer. Mas é isso. E eu tenho paixão pela área, eu gosto muito. E a gente que está conectado aí, eu trabalho com comércio exterior há quase 20 anos, né, 19 anos, e acompanhando todos esses materiais, né, o blog que tu comentaste que tinha uma relevância imensa dentro do nosso contexto, porque sempre utilizávamos daqueles artigos, e recentemente, como a gente falou da questão do ex-tarifário, quem tiver a oportunidade, quem tiver interesse, né, entrar no LinkedIn, no teu LinkedIn, né, Rogério? Porque, poxa vida, tu traz toda a base legal daquilo que tu imagina, né, da tua forma de pensar sobre essa questão mais aí trazendo para o plano ou para o projeto de investimento, né, os teus contrapontos com toda a base legal, ou seja, para quem está no ambiente do comércio internacional, não só como prestador de serviço, né, para fazer defesas ou utilizar disso nos direcionamentos para os seus clientes, mas principalmente para importadores e exportadores, né, tem que fazer uso desse material porque ele é de grande relevância. Eu tenho postado no LinkedIn, eu posto muito no meu site, que é o www.chebab.net. Chebab é chebabi.net. Lá eu posto os artigos. Eu tenho usado muito, vou te falar, muito inteligência artificial, muito, para análise de textos, de petições e para escrever artigos também. Lógico, você precisa revisar. Tem me ajudado demais. Eu tenho conseguido ler, por exemplo, um auto de infração de 500 páginas, fazer um resumo dele em 2, 3 minutos, com inteligência artificial. E fica perfeito. Mas é isso. Eu fico à disposição sempre que você precisar. Gostei muito do papo, foi muito bom. O bom é que você é inteligente, você entende do negócio, então fica fácil conversar. Não, a gente teria tantos outros temas, eu queria entrar um pouco mais profundamente na questão de tributação, realmente no comércio, porque isso, volta e meia, aparecem algumas dúvidas, ou diversas dúvidas, né, atinentes a esse ponto, mas a gente deixa isso para conversar em outra oportunidade. Rogério, poxa vida, eu te agradeço imensamente a tua disponibilidade em estar aqui junto com a gente. Eu que agradeço. Obrigado, amigo. Um abraço. Abraço forte. Se tu busca expandir os teus negócios e entende que ele pode se dar por intermédio da importação ou da exportação, eu te faço um convite. Acesse o link que está na descrição desse episódio e fala com um dos nossos especialistas para entender todas as oportunidades que o comércio exterior tem a te oferecer. Chegamos ao final, portanto, de mais um 3S Talks. Eu vou te fazer um convite especial. Nós falamos aqui com o Rogério Chebab sobre o direito aduaneiro, o direito para o comércio exterior. E se esse episódio foi relevante, eu te convido a dar uma olhada no episódio número 30. Nós falamos com o Fernando Kranz, que é executivo do Grupo 3S Corp. Nós também falamos sobre ex-tarifário. Portanto, se esse tema aqui, uma parcela dele foi tratado sobre ex-tarifário, vai lá no nosso episódio número 30 e acompanha esse conteúdo que fizemos. Te vejo no próximo 3S Talks.